Amém. Então nós terminamos de ver na última aula, nós estamos ainda falando sobre o deserto. Vamos entrar na parte 2 agora. E nós vimos que o deserto é um lugar de recomeço. O deserto é um lugar onde nós amadurecemos, onde nós temos que enfrentar testes. É um lugar onde Deus escolheu para nós. E eu não terminei de ler, mas lendo o Deuteronômio capítulo 8, é muito interessante. Nós falamos que quando Jesus entrou no deserto, ele passou durante a sua estada no deserto 40 dias. 40 é símbolo de maturidade. Ele passou 40 dias no deserto e no final ele foi provado. E nós lemos até o verso 2 que diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. O deserto, toda vez que nós passamos pelo deserto, nós somos provados. Ei, a fim de conhecer as suas intenções. Deus quer revelar, ver se você tem um daqueles espíritos que nós falamos, espírito de Caim, de Balaão, de Corá, tantos outros espíritos que a Bíblia fala, que muitas vezes se apossam das pessoas, espírito de Jezebel, de controle, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Isso é lindo demais. Quando Abraão foi posto à prova, é para que ele conhecesse as suas próprias intenções, para saber se ele poderia ser ou não o pai de muitas nações, se ele obedeceria os seus mandamentos, as suas palavras ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe, Deus quer te mostrar algo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus também teve de passar por esse teste. Quero ver com você hoje o teste do Filho. O teste do Filho. Nós já vimos que o deserto é um lugar onde nós entramos, nós aprendemos mais um pouco, nós passamos pelo teste, e se somos aprovados, nós passamos para o próximo nível. E Marcos capítulo 1, verso 11, até o verso 13, na NVI, vai dizer assim: então veio dos céus uma voz, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Quem levou ele para o deserto? O Espírito. Quem é que nos conduz ao deserto por causa da nossa fidelidade? É Deus. Quem é que levou o povo ao deserto? Foi Deus. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Esteve com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, logo depois de ser confirmado como filho, Deus manda o seu filho para o deserto para provar a sua maturidade, para ver se ele estava certo, para ver se ele estava pronto. E, amados, Deus nunca nos levará para o deserto, que é um lugar de crescimento, de amadurecimento, sem que você esteja pronto. Deus nunca vai te levar para o deserto para que você perca. Os testes que Deus autoriza sobre as nossas vidas não são para que você perca, são para que você ganhe. Porque Deus depositou em você a semente da vida, e é essa semente que gera fé, e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando você entra no deserto, você já tem uma medida de fé, você já sabe quem você é, você já sabe quem é o teu Deus, você já sabe o que Ele pode fazer, você já entra no teste sabendo. É como se você fizesse uma prova, e você já sabe a matéria, você estudou a matéria, e você já sabe. Deus, Ele não manda as provas para te derrotar. Muitas vezes Ele manda as provas para você saber se você está ou se você não está no nível, mas não para te derrotar. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio que ele os pôs à prova a fim de conhecer suas intenções, para saber se eles cumpririam os mandamentos de Deus ou não. E o teste do filho não foi diferente.
Deus mandou o filho para o deserto, mas ele estava pronto. Quando estivermos preparados para ir para o próximo nível, Deus nos confirmará e nos capacitará para passarmos pelo teste. Você não precisa temer, você não precisa ter medo. Não existe teste ou tentação autorizados por Deus que sejam maior do que aquilo que nós podemos enfrentar. 1 Coríntios 10, 13 vai falar isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais libertar. Ou seja, o livramento não é somente um meio de escape. As pessoas querem um livramento para acabar com a prova, né? Não, Senhor, manda logo essa confirmação, porque é para acabar com essa prova que eu não estou aguentando mais. Ei! Deus manda para você, juntamente com a tentação, o livramento. E o livramento é para você suportar até o final. Não é para você desistir, é para você suportar até o final. O Filho de Deus, ele tem essa capacidade de aguentar. Essa é uma das características de um Filho de Deus, aguentar até o final. Sabe por quê? Porque ele confia em Deus. Nós vimos isso, que o deserto tem esse efeito em nós. Nós perdemos as nossas próprias forças para que nós possamos depender do poder de Deus. Então o livramento não é somente um meio de escape para que você não passe por esse teste. Não, Senhor, puxa, o Senhor me deu um livramento, eu não tive de passar por um deserto. Meu irmão, você perdeu uma boa oportunidade para amadurecer e para crescer e para fazer o reino de Deus avançar. E às vezes as pessoas falam, mas, poxa, eu não tenho a capacidade. Ela acha isso porque ela não passou pelo deserto. Porque no momento que ela passa pelo deserto, no final, quando ela é aprovada, ela sabe que Deus a capacitou para passar por aquilo. Ela sabe que ela é qualificada para fazer aquilo. Ela sabe quem ela é, o que ela pode fazer, a capacidade do dom dela, porque ela foi aprovada e ela sabe disso. Deus, quando Ele te aprova, Ele te deixa saber que você está aprovado. Quando você não é aprovado, até a própria vida te mostra que você não foi aprovado. Mas Deus é misericordioso, gente. Quando você não é aprovado, Deus deixa você tomar esse teste vez após vez, após vez, após vez. O livramento não é somente um meio de escape para não fazer, mas o poder dunamis, o poder para suportá-lo. Não em sua própria força, mas pelo Espírito. Então aqueles que são cheios, continuamente cheios do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sede cheios. E ali a palavra tem esse sentido de ser continuamente cheios. Aqueles que são cheios, continuamente cheios do Espírito e da palavra, tem uma ferramenta importantíssima para vencer os testes e as provações da vida. Muitas vezes Deus deixa com que você entre no deserto só para te dizer que você não tem gastado tempo suficiente, mas nunca para perda, nunca para que você seja derrotado. Deus está contigo, Ele só quer te revelar que quanto mais da palavra você tiver, mais você vai vencer. Quanto mais do Espírito você estiver, quanto mais cheio do Espírito, mais sensível à voz do Espírito você estiver, mais você vai vencer as batalhas dessa vida, mais você vai conseguir dizer não para o inferno, não para o pecado. Quanto mais cheio você estiver, mais você vai conseguir resistir. E foi nessa certeza que o filho entrou no deserto, gente. Depois da confirmação da voz do Pai, tem gente que ouve a voz do Pai e mesmo assim não acredita. Mas será? Você é o meu filho. Quando ele ouviu a voz, ele ouviu, caramba, estou preparado, que beleza. Agora chegou a hora do deserto. E ele foi impelido pelo Espírito para ir para o deserto. E Lucas capítulo 4, olha só que interessante, Lucas capítulo 4, verso 1 diz que Jesus, ele foi no deserto cheio do Espírito Santo. Marcos diz que ele foi impelido pelo Espírito para ir, ou seja, quem iniciou o processo? O Espírito Santo. Jesus não só andava em submissão natural, como em submissão sobrenatural. Jesus não só se submeteu a José e Maria,
como seus pais, como autoridade sobre a vida deles, como também ele se submeteu porque ele abriu mão da sua glória, não abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua glória e se tornou carne e se tornou homem, e por se tornar homem, ele também deveria estar submisso ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que cheio do Espírito, ele voltou do Jordão. E Jordão é símbolo da palavra. Jordão é um rio que é símbolo da palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele ouviu a palavra de Deus dizendo: esse é o meu filho, e ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, para nós aguentarmos o deserto, nós precisamos da verdade e do Espírito. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão, Jordão, símbolo da palavra, e ele foi guiado pelo mesmo Espírito. Ele estava cheio porque ele tinha a palavra, e porque ele tinha a palavra e estava cheio, ele foi guiado. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados. Mas para ser guiado, eu preciso estar cheio do Espírito. Para estar cheio do Espírito, eu preciso de uma experiência no Jordão. Eu preciso saber ouvir a voz de Deus, a voz do Pai, dizendo: esse é o meu filho, isso vai aumentar a minha fé. Um grande problema é que muitos resistem a entrar no deserto, mesmo sendo guiados pelo Espírito, simplesmente porque não conhecem o cuidado do Pai. Quando Deus te chamar para você ir para o deserto, Ele não vai deixar você se tornar um perdedor no deserto. A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, até mesmo durante as nossas provas e as nossas tentações, você sempre vai ser conduzido em triunfo. Mas o que eu preciso fazer para conquistar esse triunfo? Eu preciso estar cheio do Espírito, eu preciso estar cheio da verdade e eu preciso ser guiado. Porque tem muita gente que está cheio da verdade, está cheio do Espírito e não é guiado, não se permite guiar. Eu tenho todas as ferramentas necessárias para ganhar essa batalha, mas eu não me permito, porque eu quero fazer as coisas da minha maneira. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que viver, mas eu não me permito viver. Mais uma vez, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, aonde tudo começa? Na palavra. Aonde tudo começa? Na verdade. E ali ele foi guiado no Espírito. Então, a essência... Não, deixa eu antes falar outra coisa aqui. Deus, Ele envia, então, o seu Filho ao deserto para ser provado. E, mais uma vez, confirmado e estabelecido. Ele ouviu a voz. Agora ele vai ser provado. E, mais uma vez, ele vai ser confirmado e estabelecido. Então, o inimigo... Presta atenção nisso, isso é muito interessante. O inimigo, ele vê toda e qualquer provação como uma oportunidade para que os filhos venham a falhar. Então, se você já entra no deserto, pensando que você vai morrer no deserto, você está tendo a mentalidade do diabo. Porque o inimigo, quando ele vê a provação, quando Deus manda a provação, e Ele só manda a provação porque você pode suportar, o inimigo vê: caramba, olha só que oportunidade de eu fazer ele cair. Vê o teu servo Jó, olha como é que ele vai cair. Vê o teu servo Rafael, olha como é que ele vai cair. Com a mesma provação que você mandou, eu vou mostrar para você que ele vai cair. O diabo vê toda e qualquer oportunidade da provação para ver você falhar. Mas Deus vê a oportunidade do deserto para que o caráter e a excelência do Pai no Filho sejam confirmados mais uma vez. Deus vê essa oportunidade porque Ele implantou em você a semente, e Ele sabe que essa semente não pode voltar para Ele vazia. Se você está capacitado, você vai vencer. E quem capacita não é a sua inteligência, quem capacita? A verdade e o Espírito.
a verdade e o Espírito. Por isso nós temos que ter o nosso coração, a nossa essência, o nosso homem interior, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, cheios da verdade, impregnados pelo Espírito, porque não adianta você ter o seu espírito impregnado e a sua alma totalmente impregnada com as coisas do inferno. Você vai viver uma vida dicotômica. Eu entendo que a minha essência é espiritual, mas a minha mente me diz que eu sou pecador. Você não vai conseguir fluir no Espírito Santo. Então, a sua essência, o seu coração, ou seja, o seu homem interior, tanto a sua alma quanto o seu espírito, devem estar alinhados, juntos para um só propósito, debaixo de um só batismo, imersos em Cristo, baseados em uma só fé, debaixo de um só Pai, porque a mentalidade do inferno tem o pai que é o diabo. A mentalidade de Deus sempre nos aponta para o Pai, que é Deus. Então Deus vê oportunidades para que o caráter e a excelência do Pai no Filho sejam confirmados. Então a essência da experiência do deserto é o teste do nosso relacionamento com Deus. A essência da experiência do deserto é o teste do nosso relacionamento com Deus. É aqui que nós aprendemos que nunca conseguiremos completar os propósitos do Pai de forma integral, sem que haja total submissão à vontade do Pai e sem que haja firme resistência aos ataques do inimigo. Total submissão à vontade do Pai e firme resistência aos ataques do inimigo. Total submissão à vontade do Pai e firme resistência aos ataques do inimigo, porque nesse mundo você vai ter resistência. Jesus, ele viu isso, ele previu isso, que você teria resistência. Então o que ele faz? Ele manda sobre você o Espírito Santo, a capacidade para você ser testemunha. E a palavra testemunha, nesse verso, que diz, né, que nós teríamos o Espírito Santo sobre nós e nós seríamos suas testemunhas. Essa palavra testemunha é a palavra mártir. É a palavra que foca nas pessoas que estão já prontas para morrer por causa de um chamado, por causa de uma visão. Deus, ele nos capacita a enfrentar resistências sem medo da morte. E a morte já foi vencida. A morte já foi vencida por Jesus Cristo. Ele derrotou a morte, ele tem as chaves da morte e do inferno. Então aqueles que são capacitados por Deus passam pelas provas sem medo de morrer, porque sabem que o seu destino está com Deus. Eles não têm medo da resistência do inferno, porque eles sabem que eles são capacitados por Deus, não é pela sua própria força. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode pegar uma outra série onde eu falo sobre nós sermos embaixadores de Deus. O filho é um embaixador, você é um embaixador. E eu falo justamente sobre isso, sobre a thlipsis, sobre a aflição, sobre a perseguição, a tribulação, a angústia, sobre ser atormentado, dificuldade, sobre perseguição. Deus viu tudo isso, só que Ele te capacita. Então a tática do inimigo é abortar a criança antes que ela amadureça. Lembra que nós falamos que aqueles espíritos, eles querem abortar em você o seu amadurecimento para que você não seja um pai espiritual. A tática do inimigo é abortar a criança antes que ela amadureça e se torne uma ameaça maior. Por que você acha que o faraó matou todos os meninos nascidos, recém-nascidos? Porque eles eram ameaças ao seu reino. Mas Deus tinha um propósito. Olha aí como é que você não precisa temer a morte. Deus tinha um propósito e Ele separou para si Moisés. Ele protegeu porque Moisés tinha um chamado. Você, quando nasce de Deus, você, quando se torna um filho de Deus, você ganha automaticamente proteção contra as ciladas do diabo. Mas a Bíblia diz que você tem que resistir. Você não está imune a elas.
mas você tem proteção. Então a tática do inimigo é abortar a criança antes que ela amadureça e se torne uma ameaça maior, antes que você se torne um pai e conheça os mistérios eternos de Deus. Então a tentação de Jesus no deserto foi: como ele exerceria o poder recebido através do seu chamado, o dunamis? Como é que ele receberia, como é que ele usaria esse poder recebido através do seu chamado? Porque se Deus chama, ele capacita com o quê? Com poder. Recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Existem duas palavras para poder, e uma está lá no início do capítulo 1 de João, que fala que ele nos deu poder para que nós nos tornássemos filhos, exousia, autoridade, jurisdição. Mas esse poder aqui, que fala de descer sobre nós, é algo explosivo, é algo que você, contra as portas do inferno, você arrebenta elas, você arrebenta cadeias. Ninguém pode te resistir, porque você tem poder, capacidade. Então, como é que Jesus exerceria o poder, a capacidade recebida através do seu chamado? Como Jesus usaria a sua unção recebida pelo Pai? Como Jesus usaria a sua posição como filho? E às vezes a gente pergunta: poxa, mas aquele ministro, ele, era tão usado por Deus. Continuamente nós somos testados para que nós possamos saber onde é que nós estamos. Se o espírito de Balaão já não entrou, e nós estamos tentando correr as coisas para que nós possamos obter lucro. Se o espírito de Caim já não entrou, e nós estamos matando os outros ministérios, para que o nosso ministério seja mais elevado. Continuamente nós somos testados. Você nunca vai deixar de ser testado. Você nunca vai deixar de ser testado. Mas com o teste vem a capacidade, o poder para suportar. Você tem que dizer isso para você. Não é só suportar, é o poder para suportar, a capacidade para suportar e ir até o fim. Então vamos ver a primeira tentação de Jesus. Nós vamos ver as três. A primeira tentação nós achamos lá em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, verso 3, que diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Lembra que antes de entrar no deserto, ele recebeu uma voz, que dizia o quê? Você é filho de Deus. Ponto final. Você é filho de Deus. E ele ouviu aquela verdade, se encheu do Espírito e foi guiado pelo Espírito no deserto. Então o tentador vem e a primeira coisa que ele fala, ele tenta fazer Jesus duvidar. Então, se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Primeira coisa que ele cita: olha só, o meu pai me trouxe aqui para o deserto para que eu saiba. Vamos ler novamente? Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Isso é muito importante. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3 com um propósito. Então, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus aqui estava sendo tentado, em usar o seu poder, o poder que ele havia recebido, o chamado de Deus. E o chamado de Deus, amados, ele não é para o seu benefício próprio. O chamado de Deus é para que outras pessoas venham a conhecer o Pai. O propósito do Ideia, o propósito de nós conhecermos o nosso relacionamento com Deus, é para que outras pessoas venham a conhecer a Deus através do seu relacionamento com Deus. Então você tem que saber que você é filho. Você tem que saber quem é o teu Pai. Você tem que saber aquilo que Ele é capaz de fazer. Então Jesus aqui estava sendo tentado em usar o seu poder, que ele havia recebido, e ele havia sido capacitado para fazer o chamado do Pai, porque não existe outro ministério a não ser o ministério do Pai. Não existe outro chamado a não ser o chamado do Pai. Jesus não fez o seu próprio ministério. O ministério de Jesus não era o ministério de Jesus, era o ministério do Pai. Jesus aqui estava sendo tentado em usar o seu poder para alimentar a sua necessidade física sem
a autorização do Pai. Esse poder, essa autoridade que você tem é delegada, pertence a Deus, sempre vai pertencer a Deus. E Jesus aqui estava sendo tentado em usar esse poder para benefício próprio, sem que o Pai o houvesse autorizado. E Adão foi testado nisso, amados, no âmbito da significância pessoal. Né? Significância significa um significado, um sentido, aceitação. Ou seja, se eu fizer isso, poxa, eu mesmo vou me aceitar. Significância pessoal. Primeira coisa que as pessoas às vezes veem, não é às vezes o que os outros vão pensar dela, mas é algo que ela faz para ela tentar se aceitar, porque ela não tem a imagem própria, ela não consegue se ver. Ela não consegue se ver como Cristo a vê. Por isso que nós cantamos, quando nós cantamos aquela música do Espírito de Deus, aquela música minha, nós falamos: queremos viver o que tu vives, queremos sentir o que tu sentes, queremos ver o que tu vês em nós. Porque o mais importante é a imagem que Deus tem de nós. Por isso, Paulo aos Coríntios, uma igreja que muitas vezes havia bagunça no meio delas, Paulo chegava para escrever para eles e falava o seguinte: aos santos, vocês são santos. Eu estou escrevendo aos santos. Quem é que está lendo essa carta? Os santos. Então essa aceitação, essa primeira coisa de significância é: será que eu me vejo? Será que eu consigo me ver de forma apropriada? E Gênesis capítulo 3, quando nós voltamos para Adão, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, ou seja, os seus olhos vão abrir e vocês vão conseguir se ver dessa mesma maneira. Seus olhos vão abrir e vocês vão conseguir se ver. Então o diabo sabia que ao ver a manifestação do poder, ele teria conhecimento de que era filho. Mas a Bíblia já tinha dito para ele, Deus já tinha dito para ele: você é filho. Mas ao abrir os olhos dele, eles queriam se ver como filhos. Então o conhecimento traz um certo grau de importância e de independência. O que eles queriam? Eles queriam ter um grau de importância e de independência de Deus. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Se Deus disse, está dito. Aqui está o meu filho em quem eu me comprazo. Então, se aqui está o meu filho em quem eu me comprazo, eu creio que eu sou filho. Não precisamos ver para saber que somos filhos. Tudo o que precisamos é da palavra do Pai: tu és o meu filho amado. Então, qual foi a resposta de Jesus? Com o que Jesus rebateu? Ele disse o seguinte, parafraseando, ele disse: a importância da minha existência está revelada em Deus. A importância, a significância, o significado, o sentido e a aceitação da minha existência, do meu chamado, do meu propósito, do meu destino, estão revelados em Deus, em quem Deus é. Eu não preciso mostrar meu poder para reconhecer ou ser reconhecido como filho de Deus. Deus mesmo o disse e isso é suficiente. Essa foi a primeira tentação. Jesus disse, Deus mesmo disse, e isso é mais do que suficiente. Então, o primeiro é o teste da significância pessoal. Segundo teste, a segunda tentação que Jesus passou no deserto. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e lhe disse mais uma vez: se és filho de Deus, relembrando que antes de entrar, Deus já tinha dito. Deus disse, e a primeira tentação era justamente com relação à significância dele ser filho. Então o diabo vira e fala pela primeira vez: se você é filho, e Jesus rebate para ele: olha, eu sei que eu sou filho, eu não preciso fazer nada para ver que eu sou filho, eu sei que eu sou porque o Pai me disse. Mas o diabo, ele é tinhoso, ele vai tentar de novo. Ele vai tentar mais uma vez. Se és filho de Deus, como você disse mesmo agora, atira-te abaixo.
porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui nós vemos duas coisas, porque essa daqui não é uma tentação se os anjos vão obedecer ou não, porque a Bíblia diz, né, em Mateus 26, que se ele chamasse os anjos estariam ali para ele, porque os anjos são espíritos ministradores, ministram ao Filho de Deus, e ele, como Filho de Deus, teria ali a proteção do exército dos anjos. Mas essa tentação que Jesus estava sofrendo aqui, era uma de proteção, e duas de significância social. Veja aí, capítulo 3 de Gênesis, verso 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ou seja, vocês podem comer, que vocês vão estar protegidos, não tem problema, vocês não vão morrer, não há risco algum, não há perigo algum. Então o que o diabo estava propondo para Jesus? Se você for filho de Deus mesmo, não se preocupe, porque não haverá risco algum, e no final das contas, os homens ainda crerão em você. Ou seja, pode se aventurar mesmo, pode dar as caras à tapa, porque se você for filho de Deus, aquela passagem dos anjos que servem, ela vai se cumprir. O assunto aqui é se Jesus iria usar a sua unção, o seu chamado, a sua posição para provocar o benefício da proteção, e como ele estava em lugar público, ganhar uma aceitação da comunidade religiosa. E isso, preste atenção nisso, isso teria removido a operação do reino de Deus de uma posição sobrenatural para uma dimensão social. Hoje as pessoas querem que a igreja seja social. A igreja não é social, ok? A igreja é sobrenatural e ela usa dos meios social para alcançar a sociedade. Mas ela é sobrenatural, o chamado é sobrenatural, a unção é sobrenatural. Mateus capítulo 4, verso 7. O problema disso aqui é que Jesus, se ele fizesse isso, trouxesse o reino de Deus de uma dimensão sobrenatural para uma dimensão social, ele estaria atraindo homens para si, e não para Deus. E não para Deus. Porque não tinha chegado o momento. Lembra que várias vezes Jesus curou e Jesus disse: peraí, não fala de mim não, tá? Me esconde, me deixa aqui escondido, porque não chegou a minha hora. Quando chegar a minha hora, todo mundo vai saber. Tanto que em João capítulo 17, naquele momento ele fala: Pai, chegou a hora de ser glorificado. Naquela hora não era a hora de ser glorificado. Naquela hora não era a hora de receber a glória como filho de Deus, era a hora de continuar como filho do homem. No momento certo, Deus vai glorificar a tua vida, vai trazer a reputação certa, com o caráter certo, para que você possa suportar essa glória e no final das contas, no final do dia, devolver essa glória para Deus. Era um teste que Jesus estava passando. E Jesus responde: está escrito. E ele usa Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então como é que Jesus rebate essa investida do diabo? Parafraseando: eu não tenho razão alguma para provocar a Deus. Deus cuidará da sua própria palavra. Eu não preciso andar em ansiedade ou dúvida. A palavra de Deus é verdadeira, ela se cumprirá. Deus é a minha proteção. As promessas de Deus não precisam se cumprir quando eu quero. Na essência, Jesus estava falando aquilo. Se é uma promessa de proteção que o Filho de Deus tem, a promessa de Deus não precisa se cumprir quando eu quero. Eu não vou fazer a promessa se cumprir. Quem faz a promessa se cumprir é Deus. Deus é quem age. Nós somos cooperadores. Nós fazemos o quê? Nós criamos uma avenida para que a promessa se cumpra. Mas eu não tento pegar a promessa da mão de Deus e fazer com que ela aconteça agora, porque Deus sabe quando o tempo é certo. Essa é a segunda tentação. E a terceira tentação? Mateus capítulo 4, verso 8. Levou o diabo, ainda o diabo a um monte muito alto.
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você lembra que Jesus, em Filipenses, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Mas ele abriu mão da sua glória sabendo que ele iria receber glória novamente. Porque ele estava disposto a se humilhar para receber a glória do Pai novamente. Então, uma coisa interessante aqui é que porque Jesus mais uma vez confirmou para ele, lembra que resistir ao diabo ele fugirá. Ele mais uma vez nessa segunda tentação, ele diz: eu sou filho de Deus, não preciso provar para você, Deus vai cumprir a sua promessa no tempo que for. O segundo teste foi um teste de proteção baseado numa promessa de Deus. Ou seja, será que a promessa de Deus vai se cumprir? Porque ela só se cumpre para os filhos de Deus. Então vamos ver se a promessa de Deus vai se cumprir na realidade? Vamos ver na realidade? Não preciso provar para você. Eu sou filho de Deus, eu sei disso, não se preocupe com isso. Terceiro teste, aí vem o diabo, e ele já não cita mais se és filho de Deus. Porque ele já sabia que nisso aí já estava fechado, ele não ia gastar o seu tempo, ele já sabia. Então o que ele fala? Ele mostra os reinos do mundo e a glória. Jesus, você abriu mão da sua glória, mas eu tenho uma glória aqui para te dar. E ele lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então a terceira tentação tem a ver com poder. Poder. Gênesis 3:5 na Bíblia Viva vai dizer assim: Deus sabe muito bem que se vocês comerem essa fruta, no mesmo instante vocês ficarão como Ele. Vocês terão tanto poder quanto Ele. Pois os seus olhos se abrirão, vocês ficarão sabendo distinguir entre o bem e o mal. Mas a Bíblia nos diz em Gênesis 1:26 que eles já eram como Deus. Foram feitos à imagem e semelhança. Então o diabo tenta oferecer algo para Deus que já era dele. Veja bem, a tentação, amados, ou prova, ela vai sempre ser naquilo que você conhece. O diabo vai realmente testar para ver se você conhece. Porque se você não conhecer, ele tem base para destruir a tua vida. Mas se você conhecer as promessas de Deus, você consegue parar a atuação do diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá. Por quê? Porque você conhece. Salmo 91. Salmo 91. Vamos abrir aqui, maravilhoso. O Espírito Santo é tremendo. Já estamos terminando. Salmo 91. Aleluia. Verso 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Está aqui o Salmo, é promessa de Deus. Foi a segunda tentação. Espera aí, vamos ver se a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida? Por quê? Ele queria saber se ele estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu quero saber se você habita mesmo. Quem é que habita? Os filhos é que habitam. No esconderijo, no recôndito, lá nas coisas mais secretas, onde Deus esconde os seus mistérios. Você acha que Ele vai abrir isso para qualquer pessoa? Ele abre para os seus filhos, para aqueles que são guiados. E como o Espírito Santo perscruta todas as coisas mais profundas de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito vão ser guiados para as coisas mais profundas de Deus. O segundo teste foi com relação a isso. Espera aí, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tu sabe disso. Continue lendo. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calçarás os pés dos leãozinhos e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O livramento, ele vem porque nós nos apegamos. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E o nome, a palavra nome, Shem, no hebraico, significa caráter, qualidade. Um marco, uma denominação de uma identidade, uma qualidade, um caráter. Então o diabo ele vai te confrontar para saber se você sabe ou se você não sabe. O diabo então, ele oferece a Jesus um escape da cruz. Porque era a obra na cruz do Calvário, que iniciaria o processo do retorno dos reinos e da glória de Jesus a Ele.
Na cruz do Calvário, Jesus já tinha um reino esperando por ele. Jesus já tinha uma glória esperando por ele. Ele não precisava abrir mão daquela glória que estava proposta por ele, ou para ele, para pegar uma glória menor, o que no natural parece grande, mas no sobrenatural não é nada. A Bíblia fala da glória que está proposta para nós como filhos de Deus. Você não precisa abrir mão dessa glória para pegar uma glória inferior. Você não vive debaixo das coisas ou com base nas coisas naturais. O sobrenatural governa o natural. Nós temos que ser continuamente inspirados pelo Espírito para buscarmos as coisas sobrenaturais, sobre o natural, acima do natural. Jesus já via isso, Jesus via essa dimensão. Então, como é que ele responde? Porque está escrito, ele disse, retira-te, Satanás, chegou a hora, acabou. Agora acabou o meu teste, o Espírito Santo me falou, acabou o meu teste. Retira-te, porque está escrito. Jesus entrou cheio do Espírito Santo. Ele saiu da onde? Do Jordão, do lugar da palavra, da verdade. Então ele pôde dizer, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dirás culto. Parafraseando, Jesus estava dizendo, eu não me prostrarei diante de você, por uma única e simples razão. Você é quem deve se prostrar diante de mim. Você não me engana, eu sei quem eu sou e o que me pertence, toda a terra é minha e eu estou para tomar posse novamente do que foi perdido pelo homem. Então, meu irmão, você perdeu, diabo, você perdeu, irmão, nada, você perdeu, acabou o teste. Aqui está o selo da minha aprovação para eu tirar 10 nessa nota. Eu sei quem eu sou e eu vou esperar por Deus. Deus vai me restaurar os reinos. Deus vai me restaurar a glória, porque a terra é minha, todo mundo é meu. Esse sistema que você implantou está à porta de ser retirado desse mundo pelos meus filhos. Jesus consegue rebater o inimigo por causa do Espírito e da palavra. Então, nós somos muitas vezes testados pela palavra. Paulo, falando para Timóteo, diz, filhinho, Timóteo, meu filho, eu vou te dar essa instrução, segundo as profecias, as palavras proféticas, já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Nós começamos falando de Judas, e Judas estava lembrando aquelas pessoas que iriam ler as suas cartas, insistindo que batalhassem pela fé. E eu termino dizendo para você que o teste da nossa filiação, ele vai passar pela verdade. As palavras, segundo as profecias, as verdades que foram proferidas sobre a tua vida, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Amados, é a lembrança das palavras do Pai, proferidas sobre a sua vida, que te dão força e autoridade para vencer as lutas da vida. Existem coisas, amados, que só podem ser aprendidas pela experiência do deserto. Antes que Jesus pudesse chamar seu primeiro discípulo ou fazer qualquer milagre, ele teve de passar pelo deserto. Então a palavra irá te colocar à prova para ver se você realmente crê no que o Pai diz. 3 versos para a gente terminar. Salmos 105, 17 e 19. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e ter-lhe provado a palavra do Senhor. Você não pode se aprovar ou se reprovar. A palavra tem esse direito. Só a palavra tem esse direito. A palavra que chega para você e diz, você foi reprovado ou aprovado. Nem mesmo você pode dizer, estou aprovado. Nem mesmo você tem a capacidade de dizer, estou reprovado. Só a palavra pode dizer isso para você. E o que a palavra de Deus diz é que a fé vence. O que a palavra de Deus diz é que a fé vence o mundo, o sistema do mundo.
João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé naquilo que foi dito pelo Pai. Romanos 10,8, porém quem se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Muitas vezes a pregação não é a palavra de Cristo. Nós temos que saber discernir o que é dito e comparar com a palavra de Cristo. Muitas vezes a pregação é aquilo que eu acho. A fé vem quando ela é dita. Pregação. Uma das parábolas fala sobre a palavra do pregador que saiu e semeou a semente. A pregação, mas que semente que você tem pregado? Que semente que você tem depositado na vida das pessoas? Aquilo que você acha, aquilo que a religião diz, mas a fé vem pela pregação. Qual é o meio pelo qual a fé vem? Quando é dito, quando você ouve o que é dito. Mas é qualquer coisa que é dita que gera fé? Não. O que gera fé, que vence o mundo, é aquilo que nós ouvimos pela palavra de Cristo. Então, você estará apto, preste atenção, você estará apto a influenciar muitos para a glória do Pai. Amém? Nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe.